Cultura Geral. Apoio UniBH. O futuro acontece no seu tempo. Provas agendadas 2020. Inscreva-se. Caixa de Assistência OAB Nova Lima. Caminho seguro para os advogados em Minas Gerais. Instituto dos Advogados de Minas Gerais. Mais de 100 anos produzindo conhecimento, igualdade, fraternidade e liberdade. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Cultura Geral, mais uma vez, esse programa que tem trazido não só novidades, mas também trazido informações de qualidade aqui para a comunidade, para a população, para a sociedade brasileira. Hoje, mais uma vez, a gente vai discutir um tema caríssimo para a sociedade brasileira, um tema que tem feito a sociedade brasileira se revoltar com relação à ideia de transformar as pessoas pela educação, transformar a sociedade pelo ensino, pelo conhecimento. Por minha surpresa, hoje a gente está recebendo aqui o Daniel Castanho, que é fundador, presidente do Conselho de Administração da Ânima, UniBH, UNA, que está mais próximo da gente aqui de Belo Horizonte, né? Então a gente consegue identificar com mais facilidade. A gente vai falar um pouco do que foi, do que é e do que tem sido esse sonho possível de transformar o Brasil pela educação. Não só isso, mas pela coragem empreendedora que tem dessas pessoas que fazem o Brasil caminhar, né? O Brasil é um país completamente complexo e a gente precisa de pessoas que têm esse pensamento disruptivo. A gente está falando disso hoje, nessa modernidade líquida de Bauman que a gente está vivendo hoje, nessa volatilidade das relações. Mas isso já acontecia quase 20 anos atrás, na ideia de uma pessoa que compra e absorve o grupo UniBH de Belo Horizonte com uma visão completamente disruptiva. Estamos diante da grande pessoa, do grande sonhador e do grande empreendedor no campo da educação no Brasil. Daniel Castanho, seja muito bem-vindo, é um prazer te receber aqui no Cultura Geral. Sem fazer muita firula, mas essa é a pura realidade, porque quem conheceu, igual eu conheci a UniBH, quando estava falida naquele processo, e você chega nesse momento e acende uma luz, acho que nem estava no fim do túnel, estava bem lá, uma lanterninha bem ligada no fim do túnel, e com um espírito empreendedor disruptivo consegue trazer de volta uma instituição que estava quase perdida no tempo. Seja muito bem-vindo, é um prazer te receber. Não, o prazer é todo meu de estar aqui, né, conversando com vocês, conversando efetivamente até em Minas Gerais, né, em Belo Horizonte. Eu acho que nesse dia que para nós é muito simbólico também, porque hoje, efetivamente, no dia 6 de maio, a Ânima está fazendo 17 anos. Então, a Ânima começou em 2003, quando eu e meus sócios, a gente tinha realmente um sonho, né? Quem sabe um propósito. Eu digo que aquele sonho ele foi evoluindo durante o tempo. No começo, nosso sonho era salvar uma escola, era recuperar ali a UNA, porque a UNA naquele momento ela faturava 30 milhões e devia 35, devia 5 até para a agiota, para você ter ideia. E aí a gente, enfim, trabalhou muito, deu sorte. E depois, de algum tempo, também em 2009, veio o UniBH. Mas assim, então, hoje é um dia histórico para nós, né? Então, por isso também é um dia é um prazer enorme estar aqui conversando com você para todo mundo que nos assiste aí em Belo Horizonte, Minas Gerais. Daniel, você está falando de São Paulo, você está falando que está em Belo Horizonte, que só para situar as pessoas, você está em São Paulo atendendo a gente aqui, falando. Agora, deixa eu te fazer uma primeira pergunta. Eu não quero nem pular por essa coisa de mudar o Brasil pela educação, mas pela coragem. De onde é que veio essa coragem de empreender e assumir um empreendimento de tamanha ponta? Porque a UNA, eu lembro que era dos Tomelin, eu lembro muito bem disso, nós produzimos rally junto, alguma coisa nesse sentido. Sim. Mas essa vontade de empreender, essa coragem de se jogar, né, numa ideia de salvar uma instituição, obviamente que ninguém vive de brisa, mas salvar a instituição para cuidar da educação,
Isso veio de onde? A partir de quê? De onde é que apareceu isso? De onde é que veio essa vontade? De onde é que veio essa ideia disruptiva? Bom, na verdade é o seguinte, eu estou falando aqui de Sorocaba, né? Estou nesse momento aqui em Sorocaba, interior de São Paulo. E meu pai, ele era diretor da escola e eu brinco que eu almoçava e jantava escutando sobre educação. Mas eu sempre tive um pouco desse espírito empreendedor durante a faculdade mesmo. Acabei me arriscando aí em outros negócios, inclusive o Marcelo, que é hoje o presidente da Anima, é meu sócio. A gente comprou um restaurante junto quando fazemos faculdade, eu administração e ele direito. Depois a gente foi... na época de internet, a gente entrou em vários outros negócios juntos, e aí a gente quebrou, porque depois daquela bolha da internet a gente quebrou. E naquele momento a gente já foi extremamente transparente com todo mundo, né? Falou, olha, a situação... a gente não era o responsável por termos quebrado na internet, quer dizer, a bolha naquela época acabou da internet e a gente acabou sendo transparente com todo mundo, falou com todo mundo, e começamos um trabalho de consultoria na área de comunicação. Mas educação estava no meu sangue, eu já dava aula, era professor, outras pessoas que trabalhavam com a gente também, o Maurício Escobar, que é fundador da Anima junto conosco, também dava aula, dávamos aula juntos, e eu sei que aí surgiu a possibilidade da gente assumir a UNA, como eu descrevi para você, em Belo Horizonte, mas tínhamos um problema, a gente não tinha dinheiro, né? Então a gente acabava de quebrar, mas tinha aquele desejo de reestruturar, e já que a gente queria comprar uma universidade, mas não tínhamos dinheiro, a ideia foi comprar alguma que estava quebrada, né? E foi isso que aconteceu com a UNA. A UNA era uma marca incrível, já tinha sido uma espetacular instituição. E o que fizemos? Desde cara, a gente foi extremamente transparente, né? Chamamos todo mundo, mostramos ali os números, o que faturava, o que não faturava, a dívida que tinha e tudo mais, de uma maneira muito honesta, entendendo que a gente só constrói alguma coisa efetivamente no coletivo. Então, a Anima tem muito dessa característica, né? Então, eu digo, cargo não entra em reunião, né? Então, para que a gente possa construir, a gente se constrói na diversidade, ninguém tem ideia de um dia para outro, mas você tem ideia, realmente, a gente se constrói no coletivo, nessa diversidade. E eu digo que a UNA, ela foi algo incrível, porque ela uniu um pouco do estilo paulista com o mineiro. A gente tinha as pessoas mais velhas, a gente teve o privilégio de convidar o padre Geraldo Magela, que era reitor da PUC, para ser reitor da UNA, e ele aceitou. Então tinha a experiência do padre Magela, aquela sabedoria dele, junto com a gente que era mais jovem, que era mais moço, que era mais louco. Então, assim, é a coragem, a ousadia, né? Aquele desejo, aquela paixão, aquele inconformismo, junto com a sabedoria, junto com uma visão mais serene, junto com segurar a ansiedade, e assim se constrói. E assim é que nasce a Anima, né, em 2003. Enfim, então, eu tenho sempre esse espírito empreendedor. Agora, uma coisa interessante para mim, uma diferença muito grande entre empreendedor e empresário. Empresário corre risco, empreendedor trabalha por um propósito, uma causa. E no começo, nosso propósito era salvar aquela escola. Depois, o nosso propósito era fazer com que a segunda-feira de manhã fosse melhor que a sexta-feira à noite, para todo mundo que trabalhasse com a gente. E a gente está entre as melhores empresas para trabalhar no Brasil e tudo mais. E depois, amadurecendo, a gente tem o propósito de transformar o Brasil pela educação, que é isso que nos move hoje, é isso que faz com que a gente acorde todos os dias. Interessante você falar isso, que a base desse lema, dessa ideia de transformar o Brasil pela educação, ela parte do conceito, isso foi possível, se eu estiver falando alguma coisa errada, você pode me corrigir. Mas essa ideia já é um salto muito maior do que aquilo que foi salvar a UniBH, que naquele momento já foi um salto gigantesco. Transformar o Brasil pela educação, com essa ideia de transformar o Brasil pela educação, também está sedimentada naquela ideia de salvar uma universidade ou uma faculdade que já tinha um nome, que não podia perder esse link. E aí talvez seja um link psicológico você continuar remando e transformando de fato, continuando essa trajetória. Eu estou falando muito dessa coisa disruptiva, porque é uma palavra que está sendo utilizada muito hoje. Mas isso, de fato, era coragem, né? É uma coragem de se atirar na coisa, num projeto, e falar assim, olha, vamos ver no que vai dar isso aqui, com responsabilidade, com honestidade. Essa ideia de transformar o Brasil pela educação também parte dessa base sedimentada? Olha que eu nunca tinha parado para pensar por esse ângulo, né?
mas gostei muito da sua correlação. Ou seja, se no começo a gente tinha aquele propósito de salvar aquela escola, né, e o nosso desafio, quem sabe, até pelo que a gente está vivendo naquele momento, era olhar ali e falar assim, o sonho daquelas pessoas que foram desbravando, eu digo, aquela universidade. E tem uma coisa que é interessante, é o seguinte, eu falo que é uma sabedoria na ignorância. Porque se a gente soubesse o tamanho do risco, quem sabe a gente tivesse ficado com muito mais medo, com muito mais assustado e tudo mais. A gente não sabia que aquele negócio era praticamente impossível. Agora, eu acredito que a gente constrói cultura quando a gente é íntegro em relação ao propósito. Então, se a gente quer salvar aquela escola, se eu saio daqui, eu tenho que apagar a luz. Eu não posso aumentar o salário de ninguém. Eu tenho que ser meio espartano. Não pode, você aperta todo mundo, mas você vive no luxo, né? Com gente servindo café, com gabinete e tudo mais. Não pode isso. Então, se hoje o nosso propósito é transformar o Brasil pela educação, é isso que nos move, a gente tem que ser íntegro em relação a esse propósito. E quem sabe a gente tenha a mesma sabedoria nessa ignorância. O que eu quero dizer é o seguinte, se as pessoas não acreditam, não fale para a gente, não conte para a gente, porque eu acho que aí sim a gente tem a possibilidade de não saber que é impossível e tentar fazer alguma coisa que possa ser uma revolução, né? Então eu realmente acredito que a gente está fazendo de tudo, que a gente tem coragem, que a gente tem um time extremamente competente, que a gente tem uma visão lúcida, que a gente tem clareza, que a gente tem objetivo e tem propósito muito íntegro, muito verdadeiro, muito genuíno. Então, por isso, eu realmente acredito que a ANMA pode ser a grande protagonista e nossos professores os grandes artífices dessa transformação do Brasil pela educação. Tem uma coisa que eu até conversei com o João Batista ontem, que eu voltei a fazer algumas... Nesse momento que a gente está passando, você precisa reestudar tudo, aquilo que você aprendeu, que você leu ao longo do tempo, começar a rever tudo, porque os conceitos vão mudar, mas a base continua a mesma. E uma das coisas que eu observei, né, principalmente nessas últimas semanas que eu tenho lido, são duas coisas. Uma das discussões que eu tive, uma das aulas que eu tive, que eu assisti, é do Zé Paulo Neto. E ele fala que o grande detalhe do ensino e o grande detalhe que existe entre as pessoas que não só produzem ensino, mas produzem conhecimento, é que elas criam a teoria para decifrar um objeto. Quando, na realidade, você tem que estudar o objeto, pegar o objeto, entender o objeto e depois você criar a teoria. Eu acho que a ideia, eu estou partindo dessas coisas que eu estou falando com você, porque eu acho que a ideia foi exatamente essa. Você partiu do objeto para criar uma ideia e a partir daí você criar uma teoria. Esse é o caminho, você percebendo isso, você acha que esse é o caminho, de fato, para se mudar, não só a educação, mas mudar a sociedade, não só nesse momento também, mas eu acho que a partir desse momento que a gente está vivendo, que é um momento novo, um momento que coloca a sociedade toda em discussão, todos os conceitos, né, sociais em discussão, você acha que esse é o caminho mesmo? Trabalhar a prática, né, do ensino, primeiro com o objeto e depois, a partir disso, criar uma ideia de teoria para que isso se desenvolva como um projeto marco de educação? A pergunta está longa, mas... Não, é excelente a pergunta. Eu acho, assim, na verdade, você precisa criar uma grande conexão. Para mim, essa grande transformação da educação, a grande disrupção da educação, é você criar efetivamente significado, né? Significado para aquilo que você aprende. Então, é você mudar a educação e falar assim, olha, just in case, quer dizer, hoje a educação é totalmente just in case. Aprenda aí que quem sabe um dia você vai precisar de alguma coisa. E aí você acaba estudando um monte de teoria e que você não vê aplicabilidade para aquilo, para nada. E outra coisa é o just in time. Não, eu preciso disso aqui agora, eu preciso realmente estudar aquilo, eu tenho aquele desafio.
Eu tenho que realmente compreender aquilo e eu sei para quê, e aí eu vou fazer diferença. Então, eu acho que há uma diferença muito grande, e realmente, se a gente parar para pensar, a educação hoje, ela foi estruturada na Revolução Industrial, que você tinha o objetivo de tirar o cara do campo e trazer ele para a indústria. E aí você tinha que fazer o quê? Você tinha que preparar todo mundo como se fosse uma peça daquela ferramenta. Então, você nasce aqui um ser humano mais criativo, mais ousado, mais maluco, querendo prototipar, querendo inventar, aquela criança que faz um monte de perguntas, e a própria escola vai te formatando, porque no final do dia você tem que ser aquilo que a sociedade espera de você, porque ela definiu que um administrador é isso, que um engenheiro é isso, que um advogado é aquilo, que um jornalista é aquilo. Então, a gente, na época que foi desenhado, foi para que você fosse alguém, a peça, só que olha que coisa nobre, fica tranquilo que eu vou te preparar para você ser a peça mais inteligente do equipamento. Era para isso que você trabalha para a indústria. E o que, na verdade, o que está acontecendo hoje, com inteligência artificial, o que está acontecendo? Os equipamentos estão ficando mais inteligentes e estão competindo, por isso que a gente vai perder o emprego. Então a gente está entrando na era do pós-emprego, numa era que as relações serão diferentes. E a gente já ia acontecer isso. A diferença é que, com esse momento que a gente está vivendo, simplesmente acelerou. O que acontecer em 10 anos vai acontecer em 2. O que acontecer em 2 anos vai acontecer em 3 meses. Né? Eu escutei uma frase hoje que é o seguinte, olha, a transformação digital das empresas aconteceu 5 anos em 50 dias. E é exatamente isso. Então a gente está vendo essa grande transformação. Agora, a educação ela muda porque você vai deixar de ter uma educação passiva, que você vai aprender just in case, quem sabe um dia você precise disso para alguma coisa na sua vida, sem nenhum significado, para que algo que você necessite aprender, quer dizer, então você vai buscar a teoria para conseguir solucionar algum problema real, algum problema que tenha sentido para você, de uma maneira ativa, mão na massa e não passivo, simplesmente escutando uma teoria e algo que tenha significado. E aí o que vai acontecer naturalmente? Você vai definindo o seu percurso formativo, você vai definindo as suas escolhas, você vai buscando o que você quer aprender, e aí cada um vai ter a sua trajetória personalizada. E nesse momento, mais do que nunca, será uma trajetória híbrida, que você não sabe quando que começa e quando que acaba o uso da tecnologia. Assim como é a nossa vida. Se eu perguntar quantos por cento do seu tempo é presencial, quantos por cento à distância? Tirando esse momento que a gente está vivendo, a gente não sabe, a gente acaba uma reunião presencial, vai responder um WhatsApp no carro, volta e tal. Então a gente não tem ideia, é algo totalmente indissociável. E essa indissociabilidade agora, que a gente passou esse momento e quebrou alguns dogmas, seja para o mercado de trabalho e seja para a educação, a gente vai entrar agora num outro momento completamente diferente. A ideia de ecossistema no ensino é a chave? Você acha que você apostaria que seria a mola mestra, essa interação de todas as matérias? Um aluno de direito, ele vai ter que conhecer do processo de moda e de todas essas áreas do conhecimento que está envolvido ali. Você acha que esse vai ser o caminho? Eu conversei isso com... Engraçado, eu conversei isso com o Thales quando ele teve no programa em 2018, o Thales Catapreta, que é o coordenador do curso de Direito, um excelente professor, competentíssimo. A gente já falava dessa ideia de ecossistema lá atrás, uns 3 anos atrás, quando a gente começava a conversar. Depois eu faço a conversa com o Cicarini, né, com o Rafael Cicarini, e aí já estava implementando. E aí agora essa conversa com você, depois ele vai descobrindo as suas coisas, de onde que você veio, como é que você fez, de onde é que veio. Essa ideia de ecossistema parece que ela está introjetada no ser, não está não, Daniel? Você pensa nisso também? Olha só, eu acho que eu vou até tentar descrever, para mim é um ecossistema de uma maneira holística, tá? De uma maneira extremamente ampla. Eu estou falando que imagina a universidade, onde o aluno não vai entrar mais no curso de Direito, Administração e Engenharia, ele vai entrar na universidade, vai ver aquelas 5.000 competências e ele vai redefinindo o que faz sentido para ele, colocando numa cesta. E de repente, depois de 4 anos, 3 anos, 5 anos, ele abre aquela cesta e ele fala, olha, eu sou um administrador, eu sou um engenheiro, eu sou um jornalista. Uau! E aquilo lá é natural, porque aquilo lá vai fazendo sentido para ele de acordo com 2 coisas. Primeiro, ele tem que tentar fazer
o assessment para entender quem ele é, para daí definir o projeto de vida, para que então ele possa ir migrando e fazendo essas escolhas. Agora, os alunos estão maduros para fazer isso? Quem sabe não. Então, o papel nosso da universidade são dois. Curadoria. O que nós vamos oferecer para os nossos alunos e que esteja exatamente integrado com o que o mercado está exigindo hoje e um pouco mais para frente, né? Então, isso é extremamente importante, essa integração. E, do outro lado, a mentoria, para ajudar ele a ir fazendo essas escolhas. Agora, quando eu falo que eu tenho uma visão um pouco mais ampliada do ecossistema, é porque essa palavra, a palavra para mim, indivisibilidade, a palavra indissociabilidade, ela será para mim uma das mais utilizadas nesse momento da sociedade como um todo. Por quê? Porque não adianta, ninguém consegue, vou dar um exemplo pessoal, ninguém consegue estar bem, estar feliz, se teus filhos estão tristes, se a sua família está mal. Você não consegue. Você não consegue, então, do mesmo jeito, uma empresa não pode ir bem numa sociedade que vai mal. Não tem como. Então, o que acontece a 5 quilômetros da sua casa, numa comunidade, numa favela, realmente importa. E um dos maiores desafios que a gente tem nesse momento, porque as redes sociais, elas fazem com que a gente esteja cada vez mais individualista e, do outro lado, com menos empatia, porque os algoritmos só nos oferecem exatamente aquilo como a gente pensa. Então, você muitas vezes fala, eu acho que todo mundo pensa igual a mim. Todo mundo quem? Todo mundo que você segue, que segue você, que as redes sociais te mostram e tudo mais. Então, um dos grandes desafios da universidade é fazer com que você trabalhe, pense no coletivo, que tenha empatia, que tenha capacidade de ouvir opiniões completamente diferentes da que você tem, e aí sim você refletir. No final do dia, é que você tenha liberdade de escolha, você tenha liberdade de discernimento para fazer as escolhas, e não tenha medo de errar, né? Que o erro não seja algo que te impeça, mas seja algo que te provoque e que te mova. Então, se você sabe o seu propósito, tem discernimento para fazer as escolhas e não tem medo de errar, aí sim você está preparado. Esse é o grande papel, efetivamente, da universidade. Você só consegue isso quando você... Uma floresta tão rica, quanto mais diversificada ela for. Então, assim, com a diversidade, ampliando horizontes, entendendo pessoas que pensam completamente diferente de você. Então, assim, a gente tem que entender o ecossistema, não só como uma quantidade, uma gama muito grande de aprendizado, mas, do outro lado, aí você descobre aquilo que você é mais apaixonado para que você possa aprofundar com aquele conceito do Ikigai, que é uma palavra japonesa que nada mais era do que razão de ser. E aí sim, é a confluência entre o que você ama fazer, o que você faz bem, o que o mundo precisa e o que o mundo paga para. Então, mas você tem que ampliar esta gama de possibilidades para que você descubra onde você é apaixonado, aquilo que você realmente faz bem, o que o mundo precisa, e aí você se torna um especialista naquilo e tenta fazer diferença na sociedade sendo alguém totalmente diferenciado naquilo que você já é apaixonado e tem um dom natural. Então, quem sabe esse seja o grande desafio da universidade, mas voltando, eu acredito que a gente vai ter tem que criar um grande ecossistema de aprendizado, uma comunidade de aprendizagem, integrando e envolvendo, inclusive, pessoas totalmente diferentes de você, enfim. Daniel, vamos pular agora por não demita. E eu acho que, assim, de tudo isso que a gente está falando, uma coisa casa com a outra, uma ideia, você não pega uma ideia no ar, né? Ela sempre vem a partir de um contexto de vida, um contexto de experiência, né? De onde é que aparece essa ideia do não demita? Quantas empresas tem e como é que apareceu isso e de que forma que você lidar com essa... Porque tem empresas, realmente, né, você joga uma campanha no ar, não demita, mas tem empresa que não consegue, ela está apertada, né, tem outras, uma realidade completamente diferente, né? Ao passo que eu estava vendo, por exemplo, que a Anglo Gold me parece que está no projeto e tal. Então, tem muita gente no projeto, mas aquelas pessoas que não conseguem estar no projeto, eu acho que é interessante você falar dessa coisa, assim, dessa ideia, mas não da visão macro, uma visão palpável, original, em que aquele também pequeno empreendedor falou, pô, é uma ideia super bacana, super interessante, pena que eu não posso participar, mas
preciso tirar o chapéu, eu preciso acreditar nisso também. Quem sabe um dia eu consiga participar dessa turma também. Mas o que você teria para falar? Não para as grandes corporações e para as empresas que já aderiram e já está aí com esse compromisso, né, de segurar essa peteca até passar esse momento difícil, mas também para aquele pequeno empreendedor que eu acho que é a chave, é a mola mestre desse país, que faz tudo andar, que está lá com os alunos que vão para a universidade todo dia, que emprega quase 70% da população brasileira. Como é que você faz uma correlação do não demita com também essa força que a gente precisa dar também para o pequeno e médio empresário? Bom, primeiro, assim, só para explicar, quando a gente pensou no não demita, as grandes empresas não podem demitir, não devem demitir, e inclusive honrar os contratos com os fornecedores, porque aí sim os fornecedores são já parte dessas empresas menores, para que daí eles não demitam de uma maneira indireta. Então essa é a primeira responsabilidade das empresas, não demitir diretamente nem indiretamente. Depois, a primeira coisa que me vem à cabeça é algo que a gente mesmo fez. Quando a gente assumiu, falei da UNA já, quando a gente assumiu o UniBH, então, o UniBH estava 5 meses sem pagar salários para professores em greve, em 2009. O que nós fizemos? Entramos numa sala e mostramos todos os números, a dívida, o faturamento, o que tinha, não. E falamos, olha, vocês são mestres, doutores, PhDs, vamos juntos reconstruir essa empresa. E aí foi com a transparência, com humildade, entendendo, encarando todo mundo como o quê? Como nossos sócios, como empreendedores. Né? A diferença, eu falo, empresário corre risco, e empreendedor trabalha por um propósito, uma causa. Então todo mundo naquela empresa compartilha o mesmo propósito, então todos são empreendedores. Mas eles são empreendedores arriscando com o CNPJ do outro. Só que era legítimo, porque a gente estava acabando de entrar, então a gente não tinha sido responsável pelaquela crise anterior. Do mesmo jeito que agora vários empresários não são responsáveis pela crise que tá acontecendo no Brasil. Então, é legítimo que ele chegue com o time inteiro e fale, gente, como é que nós vamos redefinir isso daqui? Como é que nós vamos reconstruir isso daqui? Vamos repensar o modelo de negócio. E abra os números, mostre tudo. Porque ao fazer isso, está todo mundo comprometido, todo mundo integrado. E se porventura ele precisar demitir, se porventura, você tem a certeza que inclusive alguns funcionários vão falar, pessoal, eu vou sair, não dá, eu estou vendo, e não estamos conseguindo solucionar. E vai acontecer de uma maneira muito mais fluida, muito mais íntegra, muito mais nobre, muito mais honesta e justa. Agora, eu tenho certeza que se você somar, certeza não, que cada uma é uma realidade, mas eu realmente acredito, os benefícios que o governo está tentando dar, só precisa ser mais ágeis, né? Enfim, precisa ser mais ágil. Que alguns bancos estão tentando dar, e ser extremamente honesto e trazer todo mundo para o mesmo barco, para a mesma visão, sem ter medo, sem ter vaidade, olhando realmente, mostrando, aí eu acho que a gente pode reconstruir e tentar fazer algo completamente diferenciado. Né? E, inclusive, eu acho que as empresas que vão se repensar, vão se redesenhar, depende de ser pequeno ou grande. Na Anima a gente está fazendo isso, a gente está reconstruindo, repensando quais são os grandes desafios que a gente tem de maneira coletiva. Quer dizer, então, eu digo o seguinte, você precisa ter um plano de governo, e principalmente para as empresas um pouco maiores, um plano de governo e uma política de Estado. O que eu quero dizer? O plano de governo é agora, nesse ano, e uma política de Estado é como é que nós vamos nos redefinir, como é que nós vamos nos reinventar para um novo momento, que é aí, que eu estou falando que é 2021, então não é 2025. As pessoas estão só focadas no curtíssimo prazo. E você tem que estar de um olho no curtíssimo prazo, mas ao mesmo tempo já tendo algo um pouquinho mais para frente. E também não adianta pensar em 5 anos. Eu estou falando 2021, 2022. Eu acho que esse seria o grande desafio, né, aqui. Agora, o que está acontecendo, assim, todo mundo, no momento de dor, você sempre lembra quem te deu a mão. Então é diferente, todo mundo fala, brasileiro não esquece, não lembra nada, tal. No momento de dor, todo mundo sabe quem deu a mão. Então tem muita gente falando que só vai comprar de empresa que isso não demita, que só vai comprar daquelas empresas que realmente assinaram esse compromisso. Agora, mesmo que você não assinou, tem esse compromisso. Vamos lembrar do Whole Foods. O Whole Foods, em Austin, que foi vendido por alguns bilhões para a Amazon ano passado, ou retrasado, não me lembro,
Mas quando ele tinha 19 funcionários, teve uma enchente e acabou o supermercado. E tudo que os caras tinham era $400 mil, que é o que tinha de estoque. E ficou tudo boiando e tal. O que aconteceu? Como ele tinha essa mentalidade já do capitalismo consciente, de não apertar fornecedor, de ser honesto com os clientes e tudo mais, todos os clientes ajudaram a limpar, encaixotar, colocar ali, os fornecedores deram crédito, e porque ninguém queria que ele fechasse. Ninguém quer que ele feche. Então eu estou falando o seguinte, dependendo da atitude que você vai ter agora, ninguém vai desejar que você feche. Todo mundo vai ser solidário com você, vai querer ajudar. Eu acho que é esse o momento que a gente está vivendo. As empresas que forem responsáveis e solidárias serão aquelas mais valorizadas no futuro muito próximo. Daniel, você falou, deixa eu fazer um recorte na sua fala aí. Você falou de capitalismo consciente. Esse é o caminho da sociedade mundial? Um capitalismo, nós chegamos numa encruzilhada que a gente vai precisar ter isso como norte, que é o capitalismo consciente? Eu acho que são dois momentos. Eu acredito que sim. Tá? Eu acho que a gente está vivendo um momento onde as empresas vão entender que quando você fecha um negócio, os dois lados têm que ter vontade de tomar champanhe. Os dois lados têm que ter vontade de brindar. Então, aquele negócio que o cara está apertadíssimo e você vai lá e esmaga mais ainda e faz quem sabe, bom negócio para você, eu não acredito nessas coisas. Mas eu realmente não acredito desde sempre, tá? Eu acredito porque energeticamente, porque aquele negócio não é legal, porque parece que depois não flui, enfim. Então, você sempre tem que fazer alguma coisa. É tóxico, já entra num negócio que o cara já não está feliz que você fez aquela coisa, enfim. Né? Então, você tem que entrar da maneira honesta, limpa, clara, e realmente eu acho que você entender, voltando àquela reflexão que você fez, aquela pergunta que você fez em relação ao ecossistema, o ecossistema nada mais é do que isso. Você criar relações simbióticas, relações sustentáveis, relações que conseguem colaborativas e não necessariamente só competitivas. Então, eu realmente acredito que a gente está entrando nesse mundo. E agora, nesse momento, do outro lado, eu acho que é assim, esse negócio, você acha que vai ser menos capitalista? Não, ele tem que ser capitalista, tem que ser os pequenos empresários. Porém, então, eu sou um liberal pela essência. Agora, numa pandemia, até o mais liberal vira keynesiano. Né? Então, você tem que, nesse momento, ter um Estado forte, ter um Estado que realmente entra aí com os vouchers, o voucher para educação, o voucher para comida, o voucher para pequeno empresário. Tem que ter um Estado mais forte. Só que ele é momentâneo, ele é efetivamente momentâneo para que a gente possa depois ter uma economia extremamente liberal. Então, eu acredito que o futuro vai ser um redesenho do que esse capitalismo. Agora, neste momento, nós temos que ter efetivamente um Estado um pouco mais keynesiano, uma economia mais keynesiana, um Estado mais forte. Originalidade é o seu perfil? Originalidade? Eu acho que inconformismo, sabe assim, eu acho assim, ser inconformado, mas não um inconformado rebelde, um inconformado apaixonado, um inconformado que quer fazer alguma coisa diferente, né? O só inconformado, ele é um rebelde, só apaixonado fica abraçando árvore. Quando você é as duas coisas, eu acho que... E aí, assim, ser original, a criatividade, eu acho que nada mais é do que um exercício contínuo de você sempre repensar alguma coisa e falar, cara, o que poderia ser diferente? Né? Tem uma frase muito forte minha na Ânima que eu falo o tempo inteiro, que é: quando foi a última vez que você fez alguma coisa pela primeira vez? Isso faz muito tempo porque a sua vida está errada. A sua vida está errada, não é que o seu trabalho está errado. A sua maneira de viver. Então, eu acho que a gente tem que fazer algo realmente que nos apaixone, que faça com que a gente seja intenso, que a gente esteja lá de verdade. Tem um ditado indiano que fala: o segredo da felicidade é você estar onde você está. É simples assim. E acho que, quem sabe, a gente está vivendo num mundo onde a gente está, no final de semana, pensando na reunião no trabalho. Você está no trabalho pensando no final de semana. Você está sempre buscando alguma outra coisa. Né?
E quem sabe tenha sido um momento que a gente possa olhar para nós mesmos, refletirmos, né? E de alguma maneira estarmos onde a gente está. Eu estou aqui conversando com você, eu estou aqui, não tem nada mais acontecendo, não estou pensando em outra coisa e tudo mais. Agora, quem sabe numa live, isso aqui, numa entrevista, numa conversa, seja mais natural. Agora, quantas vezes a gente está em alguns lugares e a gente não está? Eu acho que esse é o... E aí, se você está de uma maneira verdadeira, aí quem sabe você consiga pensar algumas coisas, enfim, ter alguns insights. Agora, de novo, eu só tenho insight no coletivo, eu não sou aquele cara que tem insight tomando banho, tem uma ideia aqui. Não, eu realmente me construo aí no coletivo, né? Nessa construção, enfim, com todo mundo. Mais uma pergunta pessoal. Você é tido como um sonhador, não? Para alguns que não me compreendem, eu acho que sim. Eu estou brincando, mas é... Eu estou fazendo essa pergunta, eu te falar porque eu estou fazendo essa pergunta, porque eu comecei o meu projeto dentro de uma faculdade de Direito, né, que não tinha nada a ver com o que eu faço hoje, né, mas também não abandonei o Direito. Então, assim, eu já vivo um ecossistema. Minha vida é um ecossistema desde novo, desde menino, né? Então, assim, e muitas das coisas que a gente fala, isso aí é coisa de sonhador e tal. E, não, assim, mas deixa eu falar uma coisa para você. Não, mas deixa eu falar uma coisa para você. Agora, tirando a brincadeira, sendo muito sério, eu acredito que a gente trabalha com o que há de mais nobre no ser humano, né? Então, enfim, a gente trabalha com o que há de mais nobre, que é o quê? Que é a capacidade de sonhar, que é a capacidade de querer fazer algo diferente. As pessoas que entram na universidade são aquelas pessoas que têm um desejo de querer fazer alguma coisa. A pessoa que não sonha, ela morreu. A pessoa que não sonha, ela simplesmente existe. Ela não vive. Para que você possa viver, você tem que ter frio na barriga, adrenalina, frio na espinha, medo, vontade. A Adélia Prado, que é mineira, diz: eu não quero queijo, eu não quero faca, eu quero fome. Eu costumo dizer algumas vezes, sabe assim, cor bege, meia porção, tofu, essas coisas não funcionam. Você tem que ser intenso, você tem que ser verdadeiro, você tem que estar ali com tudo. É mais do que ser inteiro, você tem que transbordar. Então, se você entende, efetivamente, são essas pessoas que sonham, são as pessoas que pensam em fazer alguma coisa diferente, são as pessoas que nos movem, que nos inspiram. Então, eu realmente sou um sonhador, mas mais do que isso, o que a gente faz é fazer com que as pessoas tenham a possibilidade de sonhar, de criar, de almejar, de desejar, de ter ambição, diferente de ganância, não é ter ganância não, mas é de ter ambição, de ter vontade. E isto, para mim, é a essência do que a gente faz. É trabalhar para ajudar as pessoas a realizar o seu sonho, e muitas delas é para que elas acordem, para que elas comecem a sonhar, para que daí tenham uma vida que vale a pena. Daniel, eu falei isso com o João ontem também. Tem uma música do Emicida e do Erasmo Carlos, fizeram duas gerações diferentes. E ele fala, tem uma frase da música, chama Termos e Condições da Música. É uma música nova. E ele fala, numa parte final da música, ele fala assim: nesses tempos que a gente vive, que o digital desossa o indivisível. Essa sociedade digital, ela está aí e vai ficar. Isso vai ser uma transformação da inteligência, vai ser uma transformação também do ser dessas crianças que estão vindo, já como diz o Thales, é uma geração touch, né? Já chega, né, querendo saber onde é que ela vai tocar e tal. A gente tem que se preparar para esse momento que está aí batendo na porta, se já não está aí. É muito bacana essa pergunta. E eu acho assim, eu acho que quando a gente fala digital, eu acho que todas as gerações de alguma maneira são digitais, mas tecnologia só é tecnologia se ela surgiu depois que você nasceu, né? Então acho que micro-ondas é tecnologia para mim. Tem várias coisas que são tecnologia, e olha que coisa velha, né? Fax é tecnologia, porque surgiu depois que eu nasci, então eu achava incrível o fax. Então, esse mundo agora, o que aconteceu é que a quantidade de transformações que está tendo agora são tão grandes, que a diferença entre as gerações tá muito grande. A diferença entre uma pessoa de 20 anos e a de 10, e a de 10 e a que nasceu hoje, é enorme. E antes
como a velocidade era menor, essas diferenças, a tecnologia entre essas gerações era uma quantidade menor, e hoje uma quantidade muito maior. E aí que a gente fala que esse pessoal já nasce com um chip diferente, de uma maneira digital. Mas na realidade, é assim, eu acho que as pessoas que estão nascendo agora estão nascendo com uma consciência maior. Estão nascendo com uma outra consciência de um outro mundo. É mais do que ser digital, né? E nós nunca vamos ser digital, a gente vai ser digitalizado. A gente vai de alguma maneira, correr ao máximo que nós vamos chegar a ser digitalizado. Mas não digital. Para ser digital tem que ser nativo aí. E agora, mais do que isso, o que a gente pode, sim, o que a gente pode, e quem sabe esse seja a nossa maior contribuição, é trazer uma consciência diferente, uma nova relação de mundo, uma nova maneira de a gente pensar, uma nova maneira de a gente se identificar enquanto ser humano, de uma maneira coletiva, enquanto ecossistema, enquanto algo indissociável. Que mundo a gente quer construir? Eu acho que esse, quem sabe, seja o maior amadurecimento que a gente vai ter. Eu acho que a gente teve agora a oportunidade de diminuir essa distância entre essas gerações nesse momento que a gente está de uma maneira mais isolada, mais integrada, junto com mais nossos filhos, entendendo a tecnologia, quer dizer, trabalhando home office. Então, tudo isso fez com que, quem sabe, a gente aproximasse todas essas gerações que estavam, né, as pessoas mais idosas agora estão fazendo lives, estão vendo, estão usando tecnologia, senão você ficou desconectado do mundo. Então, de alguma maneira, todo mundo teve que de alguma aprender, né, tá integrado. As empresas, não é aquele meme que saiu há algum tempo, quem for o maior responsável pela transformação digital da sua empresa, se for o CEO, o CIO, o CTO, tá? Não, foi o coronavírus. Então, eu acho que é isso mesmo, acho que está vivendo um momento agora que assim, realmente é uma geração digital, mas para mim, o mais importante não são os botões, é uma outra cultura, é uma outra maneira, algo mais fluido, algo mais integrado, algo com menos fricção. E eu acho que é essa grande consciência que todo mundo deveria ter. A gente está indo para a parte final do programa. Esse papo, aqui em Minas Gerais, você coloca um queijo na mesa, um café, acabou, né? Esse papo vai até no dia de manhã, né? Depois, mas aqui, isso é uma coisa interessante. Como é que você vê hoje educação e democracia? Enfim, eu acho que, de novo, eu estava dizendo, só através da educação é que você consegue ter liberdade. Eu estou falando de liberdade de escolhas, é liberdade de opinião, é liberdade enfim, discernimento, né? Se você não sabe alguma coisa, e claro, também tem, eu estou passando as questões básicas, você ter dinheiro para você ter uma escola, um hospital, não sei o quê, condições de infraestrutura, quem sabe, básicas. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, só através do conhecimento, então, eu não entendo nada sobre algum assunto, né? E aí o que acontece? Eu preciso estudar, e eu preciso, mais do que isso, eu tenho que escutar uma pessoa que fala sobre aquele assunto, depois uma pessoa que é completamente contra aquele assunto. Porque daí eu, sim, vou ter opiniões completamente diferentes sobre aquele assunto. Se você é a favor ou contra o movimento separatista da Catalunha, você tem que conversar com alguém de Madrid, alguém de Barcelona, e aí sim você discute, vai entender o histórico e depois você chega à sua conclusão. Porque se você só escutar só uma parte, você vai ficar refém daquela opinião. Então, isso deve acontecer com tudo na vida. E aí sim, então por isso que é importante, primeiro, você saber escutar, você ampliar e conseguir escutar opiniões completamente diferentes daquela que você pensa, que aí você vai ampliar o seu repertório. E aí somente com educação, com conhecimento, é que você pode ter a sua opinião sobre diversas coisas. E aí quando você tem a sua opinião, aí sim você tem a possibilidade de falar, a possibilidade de expressar, e aí sim você pode ter a possibilidade de ter um país democrático. Porque do outro lado, você tem duas maneiras de você não ter democracia. Ou você não tem conhecimento para que você possa se expressar, e aí você fica refém de um outro alguém,
ou quando você está tolhido de falar o que você quer falar, o que você pode expressar, o que você... E aí é tirania e tudo mais. Então, de alguma maneira, bloquear a liberdade de imprensa ou bloquear o conhecimento são duas maneiras da gente interromper a democracia, né? Então, a educação e a possibilidade de expressão de todo mundo, e do outro lado, para que você tenha a possibilidade de expressão, você também tem que ter serenidade para poder ouvir uma opinião diferente da sua e refletir sobre aquilo. É isso. E com base nisso, eu também acredito que, a partir de agora, infraestrutura básica, saneamento básico, não é somente água e esgoto para as comunidades, mas é tecnologia. Porque a gente está excluindo uma parte enorme da população que simplesmente não tem acesso a nada. Hoje a gente teria softwares para dar aula à distância, dar algum conteúdo. Vamos entender, todo o conteúdo do mundo, se você quiser aprender sobre jardinagem, como corrigir ou como dar injeção, está na internet, online e de graça. E qual que é o papel da escola? O papel da escola é transformar essa informação em conhecimento. Tudo bem, então esse é o grande desafio da escola, e aí com os ambientes, discutindo, desenvolvendo outras competências e tudo mais. Mas se você der acesso às comunidades, seja com tecnologia, com banda e com telefone celular, com computador ou o que é que seja, aí a gente vai estar incluindo. Você imagina a quantidade de pessoas hoje que poderiam estar fazendo micro e-commerces dentro daquela comunidade, ter acesso à comunicação, ter acesso à informação, ter acesso a conhecimento, plataformas de ensino. Mesmo, a hora que você puder imaginar, é o seguinte, um cara que mora distante não precisa mais pegar um ônibus de 2 horas para ir lá ficar no trabalho, sendo que ele pode fazer alguma coisa remota, desde que tenha tecnologia de alguma maneira. Então é o seguinte, e do outro lado é o seguinte, não existe nada mais bem distribuído no mundo do que talentos, do que habilidades. Então tenha certeza, a quantidade de gênios que existe naquela comunidade, a mesma quantidade de gênios que existe no bairro mais nosso, na Savassi, né? É a mesma coisa, a quantidade de pessoas que têm talento para música, se você der um instrumento musical, em qualquer comunidade de Belo Horizonte, é o que tem também as pessoas nos bairros mais nobres no Belvedere. Então o que eu quero dizer é o seguinte, você levar tecnologia, dar acesso e incluir aquelas pessoas, vai ampliar a diversidade, né, aumentar a capacidade de escuta, você vai realmente entender outras realidades, o que vai ampliar inclusive o seu discernimento. E se você tiver discernimento, aí sim a gente tem uma democracia muito mais justa, verdadeira e que pode realmente transformar o Brasil. Então, o Cristóvão Buarque ele fala um negócio muito legal. O dia que a educação for tão inclusiva quanto a bola, porque na comunidade o cara faz uma bola de meia e já joga. E aí a gente tem um time de futebol muito bacana, incrível e tudo mais, né? É muito forte. Então, o dia que a educação for tão inclusiva quanto uma bola de meia, aí sim a gente vai ter algo maravilhoso no Brasil, assim como tem uma seleção com excelentes jogadores aí pelo Brasil afora. Muito bem, gente. Chegamos ao final do programa Cultura Geral, esse programa que tem trazido pessoas e personalidades como o Daniel Castanho para discutir com a gente, debater, falar, explicar e tentar criar um norte para toda a sociedade brasileira. Daniel, muito obrigado pela sua participação, foi um prazer. Não saia assim que eu terminar o programa, mas a gente vai ficar por aqui. Um grande abraço a todos vocês e até amanhã, se Deus quiser, com mais um programa Cultura Geral. Até amanhã. Cultura Geral. Apoio UniBH. O futuro acontece no seu tempo. Provas agendadas 2020. Inscreva-se. Caixa de Assistência OAB Nova Lima. Caminho seguro para os advogados em Minas Gerais. Instituto dos Advogados de Minas Gerais. Mais de 100 anos produzindo conhecimento, igualdade, fraternidade e liberdade.